como prometido, né? Aqui está a nossa aula gravada. Vocês não precisam me ver, porque vocês já me veem quase todo dia. Então, vão ter que lidar com a minha voz, né? Então, vamos lá. A gente sabe que nós estamos em época de prova. Esses slides com voz, né, com áudio, é justamente porque nós não tivemos, né, por conta dos ensaios, da quadrilha e outras situações que aconteceram na escola que impediram da gente ter as aulas, né, que vai além de uma responsabilidade minha e além de uma responsabilidade de vocês. São coisas extracurriculares que acontecem na escola. Então, vamos começar a nossa aula, tá? Eu vou tentar ser o mais objetiva e clara possível, sabendo que a literatura, por mais que eu tente explanar e detalhar aqui, a gente não consegue esgotar o conhecimento sobre essa área da linguagem, né? De linguagens, porque a cada vez que a gente vai estudando, nós vamos descobrindo mais coisas, mais particularidades, né? E vai formando cada vez mais o nosso conhecimento. No entanto, a gente vai tentar colocar aqui para vocês o conhecimento que vai ajudar na hora do simulado, né? Que é o objetivo aqui. Bom, aqui a gente tem a linha do tempo, que é uma linha do tempo que faz um paralelo Portugal e Brasil, porque sabíamos nós que éramos colônia de Portugal, e sendo colônia de Portugal, né, tudo vem influenciado por lá, mas eu não vou me ater a esta explicação dessa primeira parte, não. A gente já vai começando fazendo só um breve relato de cada escola literária específica aqui, tá bom? Então vamos lá. No Brasil a gente tem 1500 a literatura de informação, que foram as primeiras manifestações literárias, que eram que relatos de viajantes e cronistas, né, sobre o Brasil. Depois a gente vem com o Barroco, que foi influenciado, sim, pela Europa, no caso Portugal, né, que também Portugal foi influenciado por outras, né, constituintes europeias, que o Barroco ele tinha a mesma característica, o mesmo contraste, o mesmo exagero. Depois a gente vem com o arcadismo, também semelhante, né, em Portugal, semelhante ao de Portugal, que valorizava o quê? A simplicidade e a vida pastoral. Depois a gente vem com o romantismo, em 1836, que foi um movimento que destacou a identidade nacional, a natureza, né, o indígena como símbolo do Brasil. Depois a gente vem com o realismo e naturalismo e parnasianismo, tá, em 1881, que foi a representação objetiva da realidade, da busca da perfeição, né, formal na poesia. Segue então o simbolismo em 1893, que foi também similar ao movimento em Portugal, que focava muito a subjetividade no uso de símbolos. Aí a gente vem com o pré-modernismo em 1902, que foi o período de transição, né, com características de vários movimentos anteriores e a preparação para o tão famoso modernismo, que é o que a gente está estudando e que é o que eu vou cobrar de vocês nesse simulado. A gente tem o modernismo como início, a Semana de Arte Moderna, né, que vem qual é o objetivo dele, qual é a perspectiva dele, o que é que ele quer alcançar e o que é que ele quer propor. A renovação da linguagem artística, literária, que possa refletir, certo, as transformações do Brasil e também do mundo, ok? Bom, agora a gente segue, vamos seguir aqui. Aqui a gente tem só um panorama, né, de slides do que está propondo, né, o modernismo, aqui vários personagens, né, que vão fazer parte desse movimento.
tá? Não necessariamente ao mesmo tempo, tá? Mas depois vocês exploram mais um pouquinho essas imagens. Aqui temos algumas figuras conhecidas, eu não vou focar nisso aqui agora, para a gente ir já diretamente para a nossa proposta, tá bom? Aqui a gente tem que a gente vai trabalhar ao longo dos slides, mas só para vocês perceberem que aqui a gente tem um contexto histórico, tá? O que acontecia, no momento que acontecia o modernismo, acontecia esses eventos históricos aqui, né? A República Velha, ou Primeira República, né? O movimento tenentista, aí a gente tem a revolta do Forte Copacabana, tá bem detalhado os movimentos aqui. A quebra da Bolsa em Nova York, né, que gera a crise da Bolsa. Aí a gente tem quando o presidente Washington Luiz foi deposto, perdão. Temos aqui Getúlio Vargas, né? A gente tem a Constituição de 1934, a gente tem o Estado Novo, né? Que um regime autoritário, um pouco fascista. A gente tem a Era Vargas, né? Tem o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, nas duas cidades japonesas. A gente tem aqui fatos, né? Que os escritores brasileiros eles expressavam o horror da guerra, né? Da desilusão com a humanidade. Vem o fim da Segunda Guerra Mundial, aí tem início a Guerra Fria, né? Tem duas potências, que é Estados Unidos e União Soviética. Aqui a gente tem falando um pouquinho sobre a definição do que pode ser o modernismo, né? Que é um conjunto de correntes culturais e sociais artísticas que surgiram na primeira metade do século XX, né? Que foi um movimento que impactou, né? A forma como pensamos e de como a gente deveria criar, né? No Brasil, sobretudo, nós tivemos fortes incentivos, né? Fortes incentivos, não assim para a população, mas incentivadores que acreditavam nessa escola literária, nessa perspectiva do modernismo, tá? Que a gente vai ver já já. Aqui a gente tem as principais características, tá? A gente tem aqui a primeira fase, que é o que eu vou cobrar no simulado de vocês, a segunda fase e a terceira fase. Como eu disse, modernismo é um assunto do terceiro ano, que a gente vai estudar durante todo este ano, né? E como eu disse, ainda assim não vamos esgotar todo o conhecimento que a gente deveria ter, mas vamos ter o conhecimento que é necessário para, né, o enfrentamento ao Enem. Aqui a gente tem, na primeira fase, como destaque, inovação, ousadia, nacionalismo, crítica sociopolítica. A gente vem com a releitura dos símbolos nacionais, né, que com essa releitura dá uma nova credibilidade, né, à nossa imagem através desses símbolos. A busca pela identidade brasileira, a liberdade de criação, a liberdade formal. Aí com isso vem o uso de versos livres, a valorização da linguagem, a defesa da língua, o anti-academicismo, né? Que o anti-academicismo era a forma certinha, vamos colocar como exemplo o soneto, né? De se escrever. Você tinha que escrever dentro daquela forma, engessado, daquela maneira, de acordo com aquele tema. Então, ele vem rompendo tudo isso na primeira fase. Depois, eles vão amadurecendo e eles vão vendo que dá para agregar uma coisa ou outra, mas isso só acontece depois que a gente se apropria, depois que a gente tem a nossa identidade realmente destacada e diferenciada de todos os outros, tá bom? Aqui a gente tem também mais um pouquinho, a gente vem explicando aqui o movimento Pau Brasil.
Movimento Verde e Amarelo, Escola da Anta e Movimento Antropofágico. Esse movimento, ele fazia parte, né, dessas grandes situações que aconteceram historicamente para o movimento modernista. A gente tem o Movimento Pau-Brasil, que foi fundado por Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral. O Movimento Verde e Amarelo, que foi formado por Plínio Salgado e Minotti de Pitti, e Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo. A gente tem a Escola da Anta, que foi o Movimento Verde e Amarelo, que transformou em Escola da Anta, o Grupo da Anta. Eles tinham muito uma idolatria, né, para o Tupi, defendiam o patriotismo em excesso, né, e eles apresentavam inclinações nazistas, tá? E eles elegem a anta como símbolo nacional. Depois a gente vem com o movimento antropofágico, que foi fundado também por Oswald de Andrade, em parceria com Tarsila do Amaral e Raul Bopp. Esse manifesto surge em 1928 como uma nova resposta, né, às correntes verde, amarelista e escola da anta. E aí eles vêm aceitando uma cultura estrangeira, mas sem copiar e imitar, né? Para os antropofágicos, a cultura de fora deveria ser absorvida pela brasileira, que colocaria na arte a representação da realidade do Brasil e do elemento popular, valorizando as riquezas nacionais. A gente tem a revista Clarkson, que é uma das revistas mais famosas, que era onde eles divulgavam, né, todo o trabalho deles. Aqui o primeiro período modernista, fruto das agitações de 1921 e 1922, né, que era a Semana da Arte, circula em maio de 1922 e janeiro de 1923, e anunciava a modernidade do século XX. Essas revistas elas eram criadas, patrocinadas por esses escritores, esses autores, por pessoas que tinham engajamento com a cultura brasileira, para que fosse divulgada para a população, certo? Porque alguns jornais eles não davam credibilidade a esses movimentos. Então, a forma que eles tinham de propagar, né, essa nova cultura, essa identidade, esse movimento que estava nascendo é através dessas revistas. Tínhamos outras revistas também, a Revista Verde Guataqueses, a Revista Estética, Terra Roxa, Revista Festa, Revista Antropofagia, certo? Todas elas muito importantes para um movimento. Aqui a gente tem um pouquinho a divisão, certo? A gente vai focar na primeira fase, mas aqui a gente tem primeira, segunda e terceira fase. A gente tem aqui Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti del Pitta, Ronaldo de Carvalho, Raul Bopp, Guilherme de Almeida, Antônio de Alcântara Machado, Manuel Bandeira e Plínio Salgado. Aqui a gente tem algumas imagens das revistas, tá? E aqui a gente segue com a foto, né? A tradicional foto na Academia Brasileira de Letras, né? E a gente começa explicando mais detalhadamente o que é um movimento modernista, que é um conjunto, né, de movimentos culturais, escolas e estilos que permearam arte, design da primeira metade do século XX. O que é que se encaixa no modernismo também, né? Encaixa a literatura, a arquitetura, o design, a pintura, escultura, teatro e a música. A palavra moderno também é utilizada como contraponto ao que é ultrapassado, né? Nesse sentido, ela é sinônimo de contemporâneo, tá? Que seria moderno e contemporâneo, né? Tá sempre atual, principalmente do ponto de vista histórico-cultural, tá? A identidade que o modernismo quer trazer para a gente. Aí a gente tem aqui o contexto histórico, né, do modernismo. A gente tem, vou só pontuar aqui para vocês, porque isso daqui é muito mais interessante na disciplina, no componente curricular de História. Mas a gente sabe que
os eventos históricos, eles são importantes porque eles determinam a forma como o povo vai agir ou reagir diante de um contexto histórico. Então, estão atrelados sim, tá? Então, por isso que a gente sempre, quando vai estudar literatura, a gente precisa saber o contexto histórico que vai refletir na sociedade e que essa sociedade se reflete como? Através da arte como um todo, que é a literatura, que é a pintura, que é o designer, que é a arquitetura, né? Aqui em 1922 a gente tem a fundação do Partido Comunista, né? Que tivemos também a primeira transmissão radiofônica no Brasil. Em 1925, a gente tem a lei que concede 15 dias de férias anuais aos empregados, né, dos estabelecimentos comerciais, industriais e bancários. A gente tem um novo presidente, Washington Luiz, em 1926. A gente tem, em 1927, o Partido Comunista é considerado ilegal, né? A gente tem o direito de voto para as mulheres, a gente tem a primeira linha de correio aéreo, a Varig, né, já extinta hoje, começa as suas atividades. A gente tem em 1928 Getúlio Vargas, que assume o governo do Rio Grande do Sul, né? A gente tem o lançamento também da revista Cruzeiro, acessível ao grande público. A gente tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Temos também o assassinato de João Pessoa, que foi o governador da Paraíba, né? Washington Luiz, ele é deposto e Getúlio Vargas toma posse como chefe do governo provisório. Temos o decreto, né, que dissolve o Congresso Nacional e assim se inicia a Segunda República. Juntamente com isso, nós temos também, vamos ver aqui, a crise cafeeira, Revolução de 30, olha quanta coisa. Fim da República Velha, Getúlio Vargas na presidência, Revolução Constitucionalista, a intentona comunista, caça aos comunistas, Estado Novo, legislação trabalhista, fim da era Vargas, bombardeio a Guernica, nazismo e fascismo, combate ao comunismo, início da Segunda Guerra Mundial, entrada dos Estados Unidos na guerra, o Brasil declara guerra aos países de eixo, só declara, viu gente? A Alemanha se rende aos exércitos aliados, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, o fim da Segunda Guerra Mundial, fim da era Vargas, o governo de Juscelino Kubitschek, inauguração de Brasília, bloqueio a Cuba, a ditadura militar em 1964, né? Chegada do homem à lua, a Guerra Fria, Woodstock, conflitos interraciais nos Estados Unidos, muito sério, isso acontece até hoje em alguns lugares por lá. A superinflação direta e já, redemocratização do Brasil e queda do Muro de Berlim. E alguns desses eventos aqui, gente, inclusive os avós de vocês e até alguns pais, né? Eu acredito que no meu caso, meus pais, no caso de vocês, os avós de vocês, pegaram resquícios desse contexto histórico aqui, tá? É interessante vocês perguntarem a ele o que é que eles lembram disso aqui também, tá bom? Vamos agora ao próximo. Aqui a gente tem as características, vamos lá. Essas características, gente, quando for no simulado, vocês vão precisar identificá-las no texto. Quando a gente for trabalhar a atividade, tá? Vocês vão ter a oportunidade de analisar essas características. Mas veja, não adianta eu só saber a característica. Eu preciso saber e identificá-la no texto, tá? É essa a função. Não tem outra. Então vamos lá. Quais são as principais características da primeira geração modernista? Só vai cair a primeira geração, tá bom? Nacionalismo crítico e ufanista. Vamos lembrar o que é ufanista? É aquele exagerado. Digamos assim, meu país não tem defeito nenhum. Defeitos são os outros.
ou então é uma teoria da conspiração que eu crio sem embasamento nenhum, tá? Esse é o ufanista. O nacionalismo crítico é aquele nacionalismo que eu vejo a potencialidade, mas eu também vejo as dificuldades que o meu país tem, certo? A valorização do cotidiano, tá? Aquele cotidiano que representa a identidade brasileira, tá bom? A gente vai ver já já em alguns aspectos o resgate das raízes culturais brasileiras, a crítica à realidade brasileira, tá? Renovação da linguagem, uma linguagem que seja mais próxima do povo, né? Que eles querem que isso chegue até o povo, tá certo? E como é que eu me aproximo do povo? Falando a linguagem que pertence a eles, certo? A oposição ao parnasianismo e ao academicismo, que a gente falou um pouquinho, mas só para a gente pontuar aqui, o parnasianismo, né, era aquela coisinha certinha, eu tenho que falar sobre esse tema, eu tenho que escrever em tantos versos, em tantas sílabas, né, e neste ritmo, né, que é o academicismo também, experimentações estéticas, que aí a gente vem fazendo um paralelo lá com as vanguardas europeias que nós já estudamos no primeiro período, que inclusive vai ter questão sobre isso na avaliação, tá, no simulado. As renovações artísticas que acontecem com essas experimentações estéticas, mas tem muita ironia, muito sarcasmo, muita irreverência nos textos, nas imagens, nas esculturas. Tem um caráter anárquico e destruidor. Em que sentido? Destruir aquilo que foi imposto para poder construir aquilo que é a minha identidade. Não é uma destruição de bagunça, de perversidade, não. É destruindo para construir, certo? Algo próprio nosso. Uso de versos livres e brancos, certo? Sem aquela necessidade da rima estática, né? Aquela rima certinha, isso tem que combinar com isso. Mas os versos livres e brancos, mas que apesar de serem livres e brancos, poderia ter ritmo, poderia ter rimas, mas sem a obrigação, como se fosse um acaso, pela inspiração, tá bom? Aí a gente vem aqui um pouquinho explicando o que é o Manifesto do Pau-Brasil, que é muito importante para que vocês compreendam a ideologia desse movimento. Foi escrito pelo grande Oswald de Andrade. Ele foi publicado inicialmente no Jornal do Correio, né? No ano seguinte, ele inaugura a Poesia Pau-Brasil. O que é a Poesia Pau-Brasil? Que tipo de Poesia Pau-Brasil? É a forma reduzida e alterada do manifesto, que acabou sendo ilustrado por Tarsila do Amaral, tá? Um manifesto é feito para quê? Para se tornar público, para eu gritar para a população, para eu gritar para a minha sociedade. Gritar não no sentido literal, mas tornar alcance de todos, certo? Um manifesto, ele serve para isso. Aqui a gente tem alguns trechinhos do manifesto, né? Olha só o que é que ele está manifestando, o que é que ele está dizendo em alto e bom som, né? Para que alcance a mais distante, né? Possível geograficamente, né? Da nossa população brasileira. A língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica, né? A contribuição milionária de todos os erros, como falamos e como somos. Vejam que aqui existe uma ironia, existe um sarcasmo, né? Olha, quando ele utiliza aqui, ó, a língua sem arcaísmo, sem erudição, natural, neológica. Aí, olha, a contribuição milionária de todos os erros.
Está criticando os nossos colonizadores, né? Como falamos e como somos. Só não se inventou uma máquina de fazer versos, já havia o poeta parnasiano, ou seja, criticando o academicismo, né? Aqui a gente tem a obra de Tarsila do Amaral. Vejam que aqui a gente utiliza, ela utiliza, perdão, a identidade nacional também através das cores, olha, o verde, o amarelo. Ela utiliza, né, que antigamente, hoje não é correto falar, politicamente correto falar, que é o negro, né? Antigamente a gente diria que isso aqui seria um mulato, né? Ou negro. Aqui a gente tem uma construção cubista, mas ela, veja que aqui ela dá uma representação da nossa fauna, né? Da nossa flora, certo? A gente vê elementos cubistas aqui, tá? Vocês já estudaram sobre os elementos cubistas, que foi o que? Influenciados pelas vanguardas europeias. Vamos para o próximo. Aqui a gente tem um manifesto verde e amarelo, só um fragmentozinho. Tá? O grupo verde e amarelo, cuja regra é liberdade plena de cada ser brasileiro como quiser e puder, cuja condição é cada um interpretar seu país e o seu povo através de si mesmo. Da própria determinação instintiva, o grupo verde e amarelo, a tirania das sistematizações ideológicas corresponde, né? Responde com sua alforria, ou seja, libertação, a amplitude do obstáculo de sua ação brasileira. Nosso nacionalismo é de afirmação, de colaboração coletiva, de igualdade de povos e raças, liberdade de pensamento, de crença, na predestinação do Brasil na humanidade e em nosso valor à construção nacional. Aceitamos todas as instituições conservadoras, pois é dentro delas mesmo que faremos o inevitável, a renovação do Brasil, como fez através de 4 séculos a alma de nossa gente, através de todas as expressões históricas. Nosso nacionalismo é verde, amarelo e tupi. Aí a gente tem aqui o teor das declarações do Manifesto Regionalista de 1926, que é um resumo bastante objetivo, né? Que é importante destacar também o Manifesto Regionalista. O que era o Manifesto Regionalista? A expressão de ressaltar a necessidade de restituir a cultura tanto nacional, mas sobretudo regional e nordestina. Não tem como se falar de nacionalismo se a gente não fala das contribuições, né, das identidades regionais e, no entanto, a nossa identidade nordestina. Mas a gente vai ver que não só de identidade nordestina, características, né, desse movimento que a gente vai ver mais à frente, existe. A gente também tem um manifesto regionalista que não só é no Nordeste, tá? Mas no Brasil como um todo. Tá? A gente tem especificidades de cada região na literatura. Lógico que nomes nordestinos eles se destacaram mais, mas a gente tem aqui, ó, Érico Veríssimo, que foi um importante regionalista que justamente está fora do Nordeste, por ser um gaúcho, tá? A gente vem aqui com as revistas que difundiram as ideias modernistas, já falei para vocês, né, que são ideias que precisavam ser difundidas nessas revistas, criadas por esses defensores das ideias modernistas, para que pudesse alcançar cada vez mais a população e também colocar como registro histórico, né? Aqui a gente tem a revista Claxon, Estética, a revista Festa, o Manifesto Regionalista, Terra Roxa, Verde, revista Antropofagia. E vejam que cada uma delas tem uma temporalidade, olha, 1922, 1924, 1926, 27 e 1928, tá bom? E todas elas que estão aqui são imagens
das originais, tá? Aqui a gente tem os principais autores da primeira fase. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Antônio de Alcântara, Guilherme de Almeida, Raul Bopp, Ronaldo de Carvalho e Minot de Picha. Bom, aqui tem as fotinhos deles, como eles eram realmente. Aí a gente vem aqui com um pouquinho sobre Oswald de Andrade. É importante a gente saber quem é, né, o escritor, do que ele fala na sua obra, quais as temáticas que ele gosta de tratar, tá bom? A gente tem aqui ocupação, nascimento, morte. Aí vamos às características, que é essa que a gente vai precisar identificar na obra deles, que é o que vai cair no simulado para que você identifique. A gente tem aqui, Oswald se apresenta como nacionalista, em busca das origens, sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Gosta muito de paródia, né, como forma de repensar a literatura. Valoriza o falar cotidiano, né, na busca da língua brasileira. Critica a sociedade burguesa capitalista, né? A gente vai ver aqui no romance Serafim Ponte Grande, a peça O Rei da Vela. Inovou, né? Fez uma inovação da poesia com pequenos poemas, olha só, pequenos poemas, certo? Que também tinham um apelo visual, que se chamava poemas pílulas, tá bom? Que também alguns chamam de pequenas narrativas, que eles lembram pequenas narrativas. Seus romances também, eles quebram com a estrutura dos romances tradicionais. Então, aqui está a característica do que a gente vai ver revelado na obra dele. Aqui, ó. Quem sabe se algum dia traria o elevador até aqui o teu amor, né? Então, olha, poemas pílulas, bem pequenininhos, certo? Mas que já manda o recado, bem objetivo, né? E usa questões do cotidiano. Olha, elevador, né? É uma coisa do cotidiano. Aqui a gente tem mais, olha. A poesia dele influencia das vanguardas europeias, a exploração crítica e bem-humorada da história, né, da cultura e da realidade brasileira, e utiliza muito a antropofagia. Aí aqui a gente vem erro de português, que nós trabalhamos inclusive em sala já. Aqui, ó, quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Aqui está uma crítica, né, à colonização, ao português que queria e acabou, né, querendo ou não, impondo a cultura dele sobre o índio, né? Se o índio soubesse, talvez, né, quem sabe poderia impor a cultura dele para o português, né? Mas não foi isso que aconteceu. Aqui a gente tem Brasil com letra minúscula, tá? Que nesse Brasil aqui, ele quer reportar a infantilidade, né? Ele quer falar também sobre a escolarização, que não era para todos no Brasil, né? Aqui ele fala com B minúsculo, a infantilidade, o Brasil infantil ainda, tá? Aqui, ó, o Zé Pereira chegou de caravela, olha aqui, ó, história, né? Quem chegou de caravela? Português, né? E perguntou para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Aí ele coloca aqui, né? Tererê, tetê, que sa, que se. Lá longe a onça resmungava, né? Uau, uau, né? O negro zonzo saindo da fornalha tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Mas veja, ó, canhem, babá, e fizeram um carnaval. Aqui está falando sobre justamente toda a miscigenação, né, do Brasil, mas está falando também sobre a questão da mistura, né, que fizeram da religião cristã com a religião africana, né, que a gente vê até hoje posto aí nas
religiões e principalmente na religião católica, né? A gente sabe que muitos santos que hoje existem na Igreja Católica eram santos que eram da matriz, da religião de matriz africana e que eles, quando faziam, cultuavam, né, os santos católicos, mas na mente deles estava o santo da religião africana. Eles faziam essa, digamos assim, essa comparação, né? Eles faziam essa troca, né, na hora de fazer o culto deles. Aí aqui a gente vem com os pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, né? Olha aqui o que ele está falando. Algumas pessoas mulatas, que hoje não se usa mais essa palavra, tinham direito à escolarização, né? Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira, olha só como ele é irônico aqui, né? Dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. A gente sabe que, de acordo com a língua portuguesa, o certo é dê-me um cigarro. Mas, para quem não teve escolarização, né? Para quem não teve a oportunidade de ir a uma escola, vai dizer o quê? Me dá um cigarro. Mas, na verdade, vai além disso, né? Ele quer dizer que o próprio povo, ele cria a sua linguagem, né? Ele cria a forma de falar, ou seja, a linguagem próxima ao povo. Aí a gente vem aqui com algumas das obras deles, certo? Texto experimental, técnicas de composição cubista, invenção verbal, capítulos curtíssimos, paródia, linguagem telegráfica, tá? Na prosa de ficção e no teatro também, O Rei da Vela, tá? Então aqui a gente tem as imagens das primeiras edições das obras de Oswald de Andrade. Aqui a gente vem com Mário de Andrade, importantíssimo para nós, tá? Aqui a gente tem as características dele que vão estar atreladas à obra, tá bom? Então, ele tinha um caráter revolucionário, rompe com todas as estruturas do passado. Em toda a sua obra, o autor, né, lutou por uma língua brasileira que tivesse mais próxima do falar do povo. Olha só, que vai combinar com o que a gente viu anteriormente de Oswald de Andrade, né? Com a poesia Pronominais, né? Quando ele fala dei-me um cigarro, né? E aí lá embaixo ele diz me dá, mas o bom e velho, né? Ele coloca, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, se dá para voltar. Dá não, tem que seguir. Tem que seguir o slide, certo, gente? Ou seja, ele fala, né? Me dá um cigarro, né? Que é a língua próxima do povo falar. Valorizava os brasileirismos, ou seja, coisas específicas brasileiras e o nosso folclore, tá? Como tem no livro Clã do Jabuti, Remate dos Males. Na sua poesia, a gente tinha romances e contos, tá? Que era uma crítica social nítida, clara, sempre como alvo a alta burguesia e a aristocracia, tá bom? Aqui a gente tem, olha, ele tinha um amor por São Paulo. Aqui, olha, inspiração. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Alerquinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno, inverno e morno. Elegâncias sutis, sem escândalos, sem ciúmes. Perfumes de Paris, Aris. Bofetadas líricas no Triano, Algodoal. São Paulo, comoção de minha vida. Galicismo a berrar nos desertos da América. Né? Aqui a gente também tem uma questão sobre o Alerquim, né? Que era aquele bobo da corte, né? Que usava traje em losangos. E aí a gente vai ver mais à frente, quando a gente for estudar um pouquinho mais a fundo a obra, que esses losangos eles têm uma representatividade também das várias comunidades que viviam em São Paulo, japonesa, italiana, italiana já falei, né, francesa,
coreana, e vai fazendo esses losangos, né? Essas comunidades, tá bom? Mas aí é algo para a gente aprofundar depois. É só uma questão de curiosidade, depois a gente pode aprofundar a interpretação disso aqui, tá bom? Aí aqui, olha, moça linda, bem tratada. Olha a crítica aqui à alta burguesia. 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor, granfino do despudor, né? Esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta, um coió, né? Que ele fala da moça, que ele fala do rapaz. Aí aqui, mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Plutocrata sem consciência, nada porta terremoto, que a porta do pobre arromba, uma bomba. Isso aqui é uma crítica à alta burguesia, o que ele faz, o que ele representa na sociedade, né? Por isso daqui não representa nada, né? Só é uma figura decorativa. Mas que nesse finalzinho aqui a gente vê que essas pessoas aqui fazem, né, um estardalhaço. E a gente vem com Macunaíma, né? Macunaíma, que é uma das obras mais conhecidas dele, inclusive eu digo a vocês que vão ver um pouquinho do filme. É uma criação de uma língua literária nacional, olha, língua literária nacional. Ele fez uma intensa investigação da realidade da cultura nacional. Conta a história que Oswald preferia viajar para a Europa, viajar para países, né, que não o Brasil, para atrair esse conhecimento e trazer o que estava acontecendo por lá. Já Mário de Andrade resolveu viajar por todo o Brasil e conhecendo profundamente a cultura brasileira, né? Então, graças a isso foi que ele pôde explorar nossos costumes, nossos folclores, nossas identidades, a fauna e a flora, né? E está muito presente nesse livro de Macunaíma. Quando fala sobre o herói sem nenhum caráter, não é uma pessoa desprovida de, digamos assim, de moralidade ou de ética, tá? Quando você puder um dia aprofundar, você vai ver que existia uma certa moral, uma certa ética daquilo que ele vivia, mas o que dizem os teóricos é que heróis sem nenhum caráter é porque faziam uma relação com o Brasil porque a gente ainda não tinha a nossa identidade, né? Então era em relação a isso. Mas muitas pessoas ainda agregam o caráter como uma questão de valores, de morais, de ética que faltava em Macunaíma. Ele era um anti-herói, mas ele era a síntese do povo brasileiro, tá? Então, por isso que a gente tem que conhecer essas duas perspectivas quando se fala em caráter, tá? Porque ele era a síntese do povo brasileiro. Nós vamos ver na obra de Macunaíma o nosso folclore, as nossas riquezas, como eu comentei, a nossa fauna, a nossa flora, certo? Todos contados nessa história aqui. E engraçado que Macunaíma, ele, né, o personagem, ele tinha um poder de se teletransportar, né? E na obra a gente vai ver que uma hora ele é negro, outra hora ele é índio, outra hora ele é branco. Uma hora ele está no Amazonas, outra hora ele está no litoral do Brasil, outra hora ele está no sul, outra hora ele está em São Paulo, né? Ou seja, para representar justamente essa síntese do povo brasileiro, tá bom? Aí vejam, aqui tem um trechinho. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo da uraricoeira, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma, né? Esse herói, né,
apresentado pelo narrador em terceira pessoa, uma criança feia. Por que feia? Porque é filho do medo e da noite. Quando ele faz a caracterização do herói, é diferente daquela que José de Alencar fez de O Guarani com Peri, que era lindo, né? Olha só, já na meninice, fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incentivavam a falar, exclamava: ai, que preguiça! Nada mais dizia, trepado num giral de paxiúba, olhando o trabalho dos outros e dos irmãos. Aí vem Manapê, bem velhinho, e Jiguê na força de homem. Seu único divertimento era decepar cabeça de saúva, que é um tipo de formiga, né? Então vejam aqui mostrando a característica de Macunaíma. Por isso que ele é um anti-herói. Aqui a gente tem, o autor ele vai aproveitar a narrativa de ditos populares. Vejam como é intensa essa obra Macunaíma, né? Vivia deitado, mas se punha os olhos no dinheiro, Macunaíma andava para ganhar vintém. Vejam que a gente tem aqui também, olha, os ditos populares, né? A forma do povo falar. As mulheres se riam muito simpatizadas, falando que espinho que pinica de pequeno já traz ponta. Olha aqui os ditos populares. Aqui a gente tem os ditos populares e aqui a gente tem o falar do povo, né? Aí aqui vem alguns trechinhos, certo? Ele tinha um caráter libidinoso de herói que começava a se revelar. Então ele vai se revelando aos pouquinhos, né? A gente pode comparar ele com, talvez, né? Possa se comparar ele com Perídio Guarani, mas não tem nada a ver, certo? O herói do livro, né, José de Alencar, ele é beleza pura, bondade, justiça, fidelidade. E esse nosso herói aqui, Macunaíma, ele vai se revelando aos poucos. Aí a gente vê que ele é preguiçoso, mentiroso, costumaz, indibinoso, enfim, um herói sem nenhum caráter, ou seja, ele não foi construído nele esse caráter, que aí faz relação com o Brasil, tá? Isso era uma crítica. Vejam que eles amavam o Brasil, estavam colocando como o Brasil era, mas eles não deixavam de colocar as situações que não eram tão agradáveis assim, tá bom? Agora vamos passar um pouquinho, depois vocês leem isso daqui, em destaque vermelho tem algumas coisas que vocês prestem atenção. A gente tem a linguagem coloquial aqui, ó, e pediu pra mãe que largasse da mandioca, levasse ele. Seria o quê? Para, né? Que deixasse a mandioca, soltasse a mandioca, né? O levasse, né? Então, aqui a gente vê a linguagem coloquial transmitida na obra. Aí a gente vem com Manuel Bandeira, poeta, certo? Faz parte da tríade Oswald, Mário e Manuel Bandeira. Aí a gente vem aqui com como é a obra dele, o que é que a gente identifica na obra dele. Lembrando que na avaliação eu vou pedir as características, tá? Características do modernismo, características de Oswald, características de Manuel, né? Características de Mário de Andrade. Então você precisa identificar isso na obra. Aí, olha, liberdade de conteúdo e forma. Vamos ver aqui, olha. Conteúdo, fala sobre o que quiser, forma, a forma que eu quero, né? Sem aquela precisão de rima, de estrofe ou de versos no mesmo tamanho, que significa que tem a mesma quantidade de sílabas. Liberdade disso. Valorização do português falado no Brasil é como o nosso brasileiro fala, certo? Não é como a gramática europeia diz que deve ser. A tristeza e a alegria dos homens, idealização de um mundo melhor, a gente vai ver sempre. Tem humor, tem ceticismo, tem ironia na obra dele. E ele busca na própria vida dele inspiração para os temas. Olha, Irene no céu, Irene, preta Irene boa,
Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro Bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Quando ele fala que Irene boa, Irene de bom humor, com certeza Manuel Bandeira conviveu com essa pessoa, né? Ou, né, se não foi Irene, foi alguém que representa a Irene, né, na vida dele. Então aqui, olha, inspiração para seus grandes temas aonde? Na própria vida, tá bom? De um lado, do outro. De um lado, a família, do outro, a rua por onde transitavam os mendigos, a morte, do outro, as prostitutas, a infância no Recife, os meninos carvoeiros, o rio Capibaribe, os carregadores de feira livre. Olha aqui, inspiração na própria vida, tá? Ironia também, olha, família, mendigo, morte, prostitutas, infância no Recife, né? Os meninos carvoeiro, o rio Capibaribe, os carregadores da feira livre. Então vejam que as características se refletem nas obras também, tá? Vocês vão precisar identificar isso. Aqui a gente tem a antologia poética, mais uma obra dele. Aí aqui ele vem criticando, né? Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, né? Do lirismo funcionário público, como um livro de ponto, expediente, aquela coisa certinha, tem que ser assim, todo dia, da mesma forma. Eles queriam criar, né? Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho do vernáculo de um vocábulo abaixo aos puristas, ou seja, aqui ele está criticando aquilo que ele quer fazer totalmente ao contrário, né? A língua do povo, se muito mais parecido com o cotidiano, né? Com o que representa o povo. Quero antes o lirismo dos loucos, dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare, ou seja, clowns é palhaço, né? Os palhaços de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação, olha só. Aqui a gente tem Vou-me embora para Pasárgada. Quase que não sai, minha gente. De tanto costume o povo falar Passárgada, eu também peguei. Mas é Pasárgada, porque aqui a gente tem o S entre duas vogais. Então, faz esse som, fonema Z, tá? Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada, que eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei de morro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de ao menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter feito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Tá? A gente vai ver que muitos outros textos foram originados disso aqui, viu? Vieram desse daqui. Aí a gente tem Alcântara Machado, aí a gente tem aqui as obras dele, a característica, certo? Crítico, anedótico, apaixonado, mas sobre-humano, né? A gente tem um delírio futebolístico também, ele gosta muito de futebol, Alcântara Machado, que são os retratos de São Paulo, tá bom? Aqui a gente tem as obras dele, tá? Dê uma olhadinha nisso aqui. A gente vem com Guilherme Almeida, característica, né? Ele nunca conseguiu abandonar a neoclássica, né? Suas poesias tinham características modernistas, mas tinham uma forte criatividade com os diversos livros no estilo inovador.
A gente tem aqui as obras dele, olha, veja que ele não conseguiu abandonar de tudo, né? Mas tem sim um estilo modernista. Vejam que as os famosos versos são de tamanhos diferentes. Albop, olha só, poesia, aqui a prosa, tá? Ele foi um ativo participante do movimento antropofágico, certo? Sua obra conhecida realmente foi Cobra Norato, tá? Tem outras também, mas a obra mais conhecida foi essa. Aí aqui a gente tem Raul Bopp falando um pouquinho da obra Favela. Meio-dia o morro cochila, o sol resvala devagarinho pela rua, torcida como uma costela. Aquela casa de janelas com dor de dente amarrou um coqueiro do lado. Um pé de meia faz exercício no arame. Vizinha na frente grita no quintal: João, ô João! Bananeira botou as tetas do lado de fora. Mamoeiros estão de papo inchado. Negra acocorou-se a um canto do terreiro, pôs as galinhas em escândalo. Matando galinha, né? Lá embaixo passa um trem do subúrbio riscando fumaça. À porta da venda, negro bocejou como um túnel. Vejam que os modernistas, eles nunca deixam de falar do cotidiano do povo, né? Aqui mais uma história. Aí aqui a gente tem os autores da segunda geração modernista, que é o que a gente vai estudar posteriormente, certo? Então, a gente encerra aqui essa parte, tá?